Boa noite, meus irmãos. Quero vos saudar com a graça e a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer estarmos aqui nesta noite, no dia do Senhor, louvando, adorando o seu santo nome. A você que está aí pela internet, nosso boa noite, que a paz do eterno Deus também esteja no seu coração e fortalecendo a cada dia. Muito feliz, querido, muito feliz, e sempre falamos com temor, com alegria porque vamos pregar a palavra, mas também com temor por pregá-la. É um peso muito grande. Mas eu convido você a que abra as vossas Bíblias, meus amados, ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o médico amado, capítulo 1, verso 26. Evangelho do médico amado. Vamos ver se os irmãos estão bom de Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 26 até... Deixa eu desmarcar. Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 38. Amém, queridos? Todos encontraram? Vamos ler as Sagradas Escrituras. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos nessa série de pregações, nos aproximando do final do ano. E na semana passada podemos ouvir aqui neste púlpito sobre a natureza de Cristo. O pastor Reverendo Sam falou sobre a sua divindade, a sua humanidade. E quando nós olhamos para a humanidade de Cristo, diante do que foi nos ministrado, percebemos algumas coisas como sua humildade, a sua obediência. Mas para que a humanidade de Cristo ocorresse, para que tudo acontecesse, é preciso entendermos a obra da encarnação. Pois foi a forma usada pelo Senhor para pôr em prática a obra da redenção. O texto que acabamos de ler, ele nos relata o nascimento de Cristo. O anúncio, na realidade, do nascimento de Jesus, que foi profetizado. A gente tem que entender isso, porque é um engano, e de alguém dizer assim: olha, Jesus veio por causa de Maria, mas na realidade o nosso Salvador já estava prometido muito antes. Isso você encontra lá em Gênesis 3,15. Os irmãos conhecem o texto da promessa da mulher e da serpente. Os patriarcas apontaram para este dia.
os profetas descreveram este momento. Todo o Antigo Testamento foi preparado para esse dia glorioso que estava para acontecer. Através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua universal. Através dos romanos, Deus deu ao mundo uma lei universal. E através dos judeus, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural. Agora, na plenitude dos tempos, Deus envia o anjo Gabriel para comunicar o raiar deste glorioso dia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, citando Charles Riley, diz que temos neste versículo o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu no mundo, que é a encarnação, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é pensando nisso, nesse propósito da encarnação, que o tema da nossa mensagem é a encarnação de Jesus e as suas implicações. O que ela nos proporciona? O que essa encarnação nos beneficia, digamos assim? O que ela implica para as nossas vidas? E é o que nós queremos ver com os irmãos nesta noite. O texto do 26 ao 31, a parte A, nós lemos que Lucas, ele diz que o anjo foi enviado a Maria. Lucas, amados, é o único evangelho que dá mais ênfase ao anúncio do nascimento de Jesus. Você leu, o presbítero Antônio Carlos leu aqui em Mateus, mas você percebe Lucas traçando mais detalhes, coisas mais minuciosas. E ele traz essa ênfase sobre o nascimento. Embora Lucas destaque um pouco sobre Maria, a sua coragem, sua fé e a sua obediência, o ponto principal desse texto, sem dúvida, não é Maria, mas é o anúncio do Salvador. E aqui eu faço um alerta para as nossas vidas. Temos que ter em mente 2 cuidados. Primeiro, para não fazer como a Igreja Católica Romana, onde ela coloca Maria numa posição acima do que as Escrituras revelam. Chamando a Mãe de Deus de Imaculada, Intercessora, Corredentora, Rainha do Céu. É um total mal entendido, traduzido pelos romanos, sobre a palavra achar-se graça diante de Deus. Na realidade, quando eles leem Ave Maria, eles estão dizendo que Maria passou a ser um poço de graça oferecida aos homens. E na realidade não é isso. Mas também, e ela diz isso no seu texto, lá no seu cântico, onde ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, que atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome e misericordioso, e a sua misericórdia vai de geração a geração. Então Maria, ela nunca pediu para ser adorada, e a Bíblia nunca exige adoração. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não colocar ela numa posição elevada, mas também não desmerecê-la, como as Escrituras também mostram uma mulher de fé, que alguns evangélicos fazem isso. Desprezam Maria. Não podemos fazer isso. Mas a ênfase, querido, que nós queremos trabalhar, não é sobre Maria. Eu quis só trazer esse pouco dessa introdução para a gente entender um pouco do contexto. O ponto que nós queremos trabalhar do texto nessa noite está no verso 31, parte B, onde o anjo diz a Maria: olha, ele será chamado pelo nome de Jesus. Aqui nós temos o anúncio da encarnação. O Filho de Deus realmente se tornaria carne, seria concebido e nasceria de uma virgem. Nesse Filho, a divindade e a humanidade, meus irmãos, estariam unidas de maneira inseparáveis. O seu nome Jesus significa Salvador, ou literalmente Jeová salva, na tradução do hebraico Josué. E aqui também nós podemos ver as profecias de Isaías se cumprindo. Isaías 7,14, que diz: portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Também Isaías 9,6 se cumpre nesse anúncio, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a pergunta que nós fazemos é: por que era necessário então, dentro do tema nosso, Jesus encarnar?
Nós já respondemos a primeira parte dessa pergunta, quando fala do seu nome. E o Wayne Grudem, ele diz, observa o seguinte, a importância da doutrina do nascimento virginal. Veja bem, porque só a encarnação também se há nascimento virginal. Teologia bíblica, né, pastor? Duas naturezas, encarnação, nascimento virginal. Não, a Bíblia é fantástica. Nem o poeta mais inteligente do mundo poderia escrevê-la. Mas o fato é que esse nascimento virginal, a encarnação, o Wayne Grudem diz uma coisa interessante, que essa doutrina mostra que a salvação devia vir em última instância do Senhor, como ele havia prometido lá no Gênesis. O nascimento de Jesus Cristo, junto com a encarnação, é um lembrete inconfundível, que nunca a salvação vem através do esforço humano, mas apenas pela obra de Deus. Nossa salvação vem somente através da obra sobrenatural de Deus. E Paulo afirma isso em Gálatas 4:4. Não há nada, queridos, que eu e você possa fazer para obter a salvação. E aí a gente faz outra pergunta. O que ela implica? Primeiro, Jesus encarnou. Amém. E aí, pastor, o que é que tem isso a ver com a minha vida? Primeiro, a encarnação de Cristo mostra que ele se torna o nosso representante da obediência. Paulo faz um paralelo entre a tentação de Jesus e a de Adão, e mostra o resultado das ações de ambos na raça humana. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19, ele diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Então veja, o fato de Jesus encarnado e se tornar homem foi para que cumprisse fielmente a lei. Ele diz isso lá em Mateus, capítulo 5. Olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então ele vem o seu exemplo da obediência da lei. Coisa que eu e você não temos capacidade. Então Cristo, Paulo diz, olha, se Adão errou e trouxe destruição à humanidade, Cristo obedeceu e trouxe salvação. O segundo ponto, porque Jesus precisou encarnar? Para ser nosso exemplo e modelo de vida. 1 João capítulo 2, verso 4 a 6 diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. A humanidade de Cristo, ela implica em ser exemplo para as nossas vidas. Ah, pastor, mas nós somos pecadores, e você está certo. Mas nós vamos sempre errar, continua certo. Mas era algo que nós comentávamos ontem lá no carro, quando estávamos indo para a reunião. Mas isso não pode ser justificativa para vivermos uma vida de pecado. Ah, eu peco porque eu sou pecador, pastor. Eu erro porque Sim, eu sei, eu também peco. Mas a gente tem que lutar contra isso. Por quê, amados? Isso nos ensina de andar como Ele, que somente conhecer a Cristo, entender a doutrina da sua pessoa e não obedecer a sua palavra, isso é teoria. Nós aprendemos a conhecê-lo e saber que o conhecemos a partir daquilo que praticamos os seus preceitos. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, a religião emocional sem disciplina torna-se apenas sentimental. E a religião intelectualizada torna-se estéril. Não dá fruto. Jesus é o nosso exemplo. Eu e você temos que... João é muito forte nesse versículo. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é crente, aquele que fala que realmente teve um encontro com Jesus, também deve andar como ele andou. É muito forte? É exigir demais? Não. Porque jamais Deus ia exigir algo de mim e você
que a gente não pudesse cumprir. Porque o que a gente não pôde cumprir, ele cumpriu. Isso mostra, querido, hoje, diante de um evangelho relativizado, progressista, onde as pessoas pegam a Bíblia e colocam aquilo e querem só viver daquilo que lhe agradam. Não, eu preciso andar como ele andou. E aí você vai ler os evangelhos, Jesus andou fazendo bem, ele orava, ele tinha uma vida de santidade. Então eu e você precisamos disso, guardar os mandamentos de Deus, pode ser equiparado a andar na luz. O resultado prometido não somente para aqueles que continuam a guardar, nós o conhecemos quando desejamos, acima de todas as coisas, obedecer. E à medida que continuamos a guardar a sua palavra, nosso amor por Deus é aperfeiçoado. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu preciso botar e colocar isso na minha mente, no meu coração. Eu tenho guardado os mandamentos do Senhor. Eu tenho andado como Cristo andou. Lembre-se, irmão, ninguém está indo para o extremo do santarríssimo, da santidade, do extremo, não. Não é isso que a gente está dizendo. Mas João disse que nós precisamos ser diferentes. Principalmente neste mundo hoje, irmão, que a cada dia está indo a pior. Tivemos agora a aprovação do aborto na Argentina. E detalhe, se não falar a memória, 14 semanas, né? Irmão, vai ver o tamanho de um bebê de 14 semanas na internet. Estarrecedor. E a depravação humana é isso. E a igreja não pode se conformar com isso. Nós temos que ser luz e sal. Então nós temos que ser exemplos como Cristo. E Pedro nos diz que devemos considerar o exemplo principalmente de Cristo. Se Ele é o nosso modelo de vida, nós devemos viver como Ele, mas também devemos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Pedro diz isso em 1 Pedro 2,21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Cristo deixou exemplo de sofrimento por causa do seu nome. Está aqui nossa missionária Rose. Se formos ouvi-la, quantos testemunhos ela tem aí de perseguição, talvez sofrimento por causa do Evangelho. E tanto vocês também. E Cristo está dizendo, não é para você estar reclamando, não. Ele é exemplo. Ele é exemplo para mim e para você. Pedro diz, vocês foram chamados para sofrer. Paulo diz, nós não fomos chamados simplesmente para crer no Evangelho, mas também sofrer por ele. Então o cristão tem que viver como Cristo, nos seus momentos bons sim, mas nos seus sofrimentos. Eu sei que hoje em dia tem uma teologia que não, o crente não pode sofrer, não, o crente não tem que sofrer, porque Cristo já sofreu por nós. Onde está isso na Bíblia, querido? Jesus disse pelo contrário, o mundo vos odeia porque me odiou. Agora, se você quer ser amigo do mundo, beleza, mas é inimigo de Deus. Então, Cristo, na sua humanidade, Ele cumpre a lei, Ele se torna nosso exemplo no cumprimento da lei, e Ele se torna nosso exemplo na nossa vida. E isso envolve todas as áreas, como servo, como patrão, como marido, como esposa. Ele não vai dizer isso lá em Efésios, que o marido ama a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí a gente fez uma relação no nosso casamento com o que Cristo aponta, irmãos. Estamos muitas vezes no débito, no vermelho. E a esposa? A esposa deve amar o seu marido, ajudadora. Exemplo. A encarnação de Cristo veio. Terceiro, Ele se torna humano para ser o nosso sacrifício vicário. Se Jesus não tivesse sido homem, amados, não poderia morrer em nosso lugar. E não pagaria a nossa dívida. O pecado nos separou do Criador. E longe dele, a nossa prática de vida pecaminosa trouxe consequências, que Paulo diz que é a ira de Deus.
Lá em Romanos 1,18, Paulo diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela justiça. 3 pontos nós podemos ver sobre esse verso 18. Primeiro, de onde vem a origem da ira? A ira de Deus se revela do céu. Ela vem de cima do trono daquele que governa moralmente o universo e não pode tolerar passivamente o mal. A ira de Deus, irmãos, ela vem lá do céu. E quando você fala de ira, isso assusta muitas pessoas. Porque elas ficam pensando assim: nossa, como é que Deus pode estar irado? Sim, está irado sim. Irado contra o quê? Qual é a causa da ira? Se ela vem do céu, a causa é a impiedade, é a perversão humana. A impiedade é a rebelião contra Deus. Perversão é rebelião contra o próximo. E será que não é isso que temos visto? Homens se rebelando contra Deus e odiando o seu próximo. E qual é o alvo dessa ira? A ira de Deus se revela contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela justiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade de Deus. Vivemos neste mundo onde os homens tentam, intelectualmente, nos seus ensinos, matar Deus. Já fizeram isso, né, filósofos? Disseram que Deus está morto aí, lançaram até filme. Mas o fato, queridos, é que por causa do pecado Deus está irado. Irado contra a humanidade. E Cristo se torna o nosso sacrifício vicário. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 1, 3, 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus está virado, não podemos pagar. Cristo vem e paga na cruz. E por que Ele fez isso? Porque Ele viveu sem pecado. Pedro diz que Ele não cometeu pecado nenhum, nem dolo se achou na sua boca. Quarto, por que Cristo precisava encarnar? Para ser o único mediador entre Deus e os homens. Paulo diz em Romanos 8,34, Paulo diz que em Romanos 8,34, que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, não precisamos, amados, de outro mediador, como ensina a Igreja Católica Romana. Eu fiz uma pesquisa rápida, irmãos, para você ter uma ideia. Hoje, há mais ou menos 20 mil santos e beatos reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica, através de processo de canonização, e todos esses, de alguma forma, são mediadores. Mais de 20, só no Brasil tem 37 santos que foram canonizados. Sem contarmos as outras religiões. E aí as Escrituras dizem em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o meu e o seu mediador. Ele é o meu e o seu intercessor. Você que está aí pela internet, você não precisa ir a nenhum santo, a nenhum homem que morreu. Você só precisa ir a Cristo. Eu e você só precisamos dobrar nossos joelhos e falar com Cristo. Ele é o mediador. E Paulo diz que Ele está intercedendo por nós. Então, se Ele está intercedendo, por que você está triste e abatido com as lutas da vida? Mediador é aquele que está intercedendo ao Pai. Então, basta conversarmos com Ele. Mas muitas vezes nós cristãos, embora sabemos que Ele é o nosso mediador, mas na hora das lutas nós contamos os problemas para todo mundo e não contamos para Cristo. O sacrifício vicário de Cristo torna Ele mediador entre Deus e os homens. Por isso que eu falei no começo de Maria, ela não é, a Igreja Católica trata ela como intercessora, não é. Paulo não é. Ninguém, padre, pastor, ninguém pode interceder por você depois que morre, irmão. Quando está vivo, a gente ora.
mas aí quem decide é Deus. Já Jesus é intercessor. Quinto, porque Jesus encarnou para ser a nossa esperança da ressurreição. Aqui está a grande diferença, amados, entre as religiões e o cristianismo. É a ressurreição de Cristo. Sei que vamos falar isso mais um pouco, o pastor vai trabalhar isso. Mas se Jesus encarna e morre e fica por isso mesmo, para que cristianismo? Paulo combateu isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando estavam dizendo que a ressurreição não existia ressurreição. E Paulo lá no capítulo 15, você lê do verso 12 ao 28, a partir do 1, ele mais ou menos do 12 ao 28, ele traz alguns argumentos. Ele diz, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Espera aí, vocês dizem que Jesus ressuscitou, mas não há ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E ele diz, somos tidos por falsa testemunha. Veja só, querido, se Cristo não ressuscitou, nós estamos seguindo um Cristo morto. Eu quero que fale bem isso aqui para você, que a ressurreição ela é fundamental na esperança, na vida cristã. Porque é o que nos faz não ter medo da morte. É saber que para onde vamos. E se você não crê na ressurreição de Cristo, meu irmão, é noite de arrependimento. Porque se Cristo não ressuscitou, nós seguimos um Cristo morto. E Paulo diz, é vã a pregação. Se Cristo não ressuscitou, que adianta pregar? É perda de tempo. Por que está aqui domingo após domingo em cima de um púlpito, pregando o microfone, a gente podia estar passeando no shopping, comendo uma esfirra aí. Não, mas estamos aqui pregando o evangelho. Se Cristo não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Para quê? É perda de tempo. Ele diz, no verso 14, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé é baseada numa mentira. Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentados numa crença de algo vazio. Paulo diz, somos tidos por falsa testemunha de Deus. Ou seja, nós estamos pregando algo que Deus não falou. Outra coisa, se não cremos na ressurreição, Paulo diz no verso 17, nós ainda permanecemos no pecado. Ele disse, Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados. Não houve perdão. E os que morreram? Morreram sem esperança. E se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra. É o que Paulo vai dizer no verso 18. E no verso 19, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então não existe vida eterna, não existe céu e não existe inferno. Mas Paulo vai dizer no verso 20, mas ele ressuscitou. Coloca para nós, Mavi, por favor. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, lembre-se, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pode continuar, meu irmão. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho de Deus também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição, queridos,
é a maior garantia da nossa vida, de que possamos passar por situações difíceis, que pode vir Covid, que pode vir sofrimento, que pode vir fome, que pode vir aflição, que embora que venhamos morrer, mas um dia nós iremos ressuscitar, porque Cristo está vivo. E isso tem que alegrar o nosso coração. Não posso me assustar com a pandemia, ou com falatórios, ou qualquer outra coisa que seja. Não, mas vamos morrer. Ah, mas vai ter doente. Ah, mas é um câncer, mas aquilo não. Ainda que eu morra, Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. A ressurreição de Cristo ela é importante na minha e na sua vida. A encarnação é importante por quê? Porque Ele morreu e Ele ressuscitou para nos dar vida. E um dia estaremos lá no céu com Ele. Então por isso que todo sofrimento é passageiro. Por isso que tudo que passamos aqui se torna, como Paulo diz, leve e momentâneo. Então eu não tenho que ter medo da morte. Eu não preciso me assustar se ela chegar. Mas simplesmente dizer, Senhor, dizer como Simeão, esse texto de Simeão é muito lindo, que Van Zubin leu. Olha a palavra de Simeão, Senhor, já pode despedir em paz o teu servo. Você hoje pode dizer, Senhor, pode despedir teu servo em paz. Você está pronto? Se Cristo lhe chamar, não estou desejando morte, mas se Cristo lhe chamar, o nosso coração está com esse sentimento, Senhor, isso aqui não é mais nada, eu não tenho apego a isso aqui. O mundo já não me oferece mais nada, né, pastor Camilo? Estou cansado disso aqui. O pastor Camilo dizia para a gente, eu estou tão cansado disso aqui. E isso é uma verdade, irmão. A gente cansa, dia após dia, de sofrimento, de pecados, de tristezas, de angústia. Mas precisamos olhar para Cristo, olhar para o Evangelho e saber que o Senhor, que isso aqui não é uma história, um conto de ficção científica, ou uma história, Jesus não foi um mártir, não. Ele veio sofrer por nós, Ele entende todas as coisas. Ele é o seu exemplo de vida. Ele é seu mediador. Ele pagou o preço por você. E Ele foi o primeiro a ressuscitar, e você também um dia irá ressuscitar. Então não se abale, querido. Não se abale com Covid ou com qualquer outra coisa que possa surgir. E aí a pergunta que fica é, o que devemos fazer diante de tudo isso? Irmãos, só me veio à mente duas coisas. Diante de um Deus Todo-Poderoso. Primeiro, devemos viver uma vida de fidelidade, devoção e adoração ao Senhor. Veja bem, Ele assume uma forma humana. Paulo diz que Ele se humilhou e tornou-se servo. O pastor pregou aqui, lá em Filipenses 2,5. A palavra servo lá é doulos, escravo. Deus, amado, Deus Todo-Poderoso, Ele quebra. Enquanto os homens desta terra querem ser Deus, o Deus Todo-Poderoso se torna homem. Vive como homem, sofre tentações, morre numa cruz e ressuscita. Para quê? Para nos salvar. Sabendo que eu e você não podemos pagar o preço e que não somos merecedores. Irmão, o que é que você faz? Você tem que viver e adorar, servi-lo. Porque Ele fez tudo por nós. Então eu preciso olhar e dizer assim, Senhor, eu vou viver uma vida de amor e fidelidade a Ti. E segundo, obedecer ao ídolo do Senhor. E anunciar essas verdades maravilhosas. Porque, querido, eu sempre falo isso, é inadmissível dizer que somos cristãos e nosso coração não arder para que pessoas também conheçam Jesus. É inadmissível, sabemos que há mais de 2 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho e o nosso coração não arder em falar de Cristo. É inadmissível. Então que eu e você possamos viver uma vida de fidelidade, de serviço, de adoração, cumprindo o ídolo do Senhor.